Existe uma guerreira brasileira que liderou uma das maiores rebeliões de escravizados do Espírito Santo, construiu um quilombo invencível e se tornou uma lenda que fazia senhores de escravos tremerem só de ouvir seu nome. Mas você provavelmente nunca ouviu falar dela. Seu nome era Zacimba Gaba. E esta é sua história épica de resistência, liberdade e luta. Antes de começarmos, me diz aí nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você quer conhecer mais histórias incríveis que não te contaram na escola, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Agora, prepare-se. Porque a jornada de Zacimba começa no lugar mais improvável e nas terras livres da África. Nas terras do Reino do Congo, onde o rio Zaire beijava a floresta ancestral, nasceu aquela que os colonizadores tentariam quebrar, mas jamais conseguiriam dobrar. Zacimba Gaba. Seu nome ecoava com a força dos tambores sagrados. Filha de guerreiros, neta de curandeiras, ela cresceu sob o sol da África livre, aprendendo a dançar antes de andar, a lutar antes de temer. Suas mãos teciam cestos com a mesma destreza com que empunhavam lanças. Seus pés conheciam cada trilha da floresta, cada segredo sussurrado pelo vento. Tinha 17 anos quando o mundo terminou. Pausa. A aldeia dormia sob o manto de estrelas quando eles vieram. Não eram leões ou serpentes, eram homens. Homens com correntes. Homens com fogo em bastões de metal. Traficantes de almas comprometidos com comerciantes europeus, rasgando famílias como quem arranca raízes da terra. Zacimba lutou. Oh, como lutou! Suas unhas arranharam rostos. Seus gritos acordaram ancestrais. Mas eram muitos. Muitos demais. Viram sua mãe ser arrastada em outra direção. Viram seu pai cair sob coronhadas. Viram sua aldeia, sua vida, sua identidade, seu mundo, transformar-se em cinzas e memória. As correntes morderam seus pulsos pela primeira vez naquela noite. Ferro frio contra a pele quente. O peso era mais que metal, era a tentativa de roubar a humanidade, de transformar pessoa em mercadoria. Mas enquanto caminhava acorrentada rumo à costa, forçada a marchar dias a fio sob o chicote, Zacimba fez uma promessa silenciosa aos espíritos de sua terra. Eles podem acorrentar meu corpo. Nunca acorrentarão minha alma. A caravana de cativos atravessou savanas e rios, perdendo alguns pelo caminho, mortos de exaustão, doença, ou simplesmente de coração partido. Zacimba manteve os olhos fixos no horizonte, memorizando cada árvore, cada montanha, cada fragmento de sua África amada, gravando tudo em sua memória como quem tatua a pele com fogo. Quando finalmente avistaram o oceano, muitos choraram. Zacimba não. Seus olhos brilhavam não com lágrimas, mas com algo mais perigoso. Determinação. Na fortaleza costeira onde foram aprisionados, centenas de africanos capturados aguardavam em celas imundas. O cheiro de morte, medo e fezes humanas era sufocante. Mas mesmo ali, nas profundezas do inferno na terra, Zacimba observava. Aprendia. Planejava. Conversava em sussurros com outros cativos. Descobria que vinham de diferentes reinos, Congo, Angola, Benguela. Línguas diferentes, mas a dor era universal. E na dor compartilhada, forjavam-se os primeiros fios de solidariedade. Um ancião marcado por rituais tribais lhe disse, filha, onde nos levam, precisaremos ser mais que fortes. Precisaremos ser espertos. Lembre-se, do leão que ruge assusta. Mas o leopardo que espreita sobrevive. Ela nunca esqueceria essas palavras. Então chegou o dia. O dia em que foram marcados com ferro em brasa, símbolos de propriedade queimados na carne. O dia em que foram arrastados para os botes. O dia em que viram, pela primeira vez, o monstro de madeira e vela que os engoliria. O navio negreiro. Zacimba olhou para trás uma última vez, vendo sua terra natal desaparecer no horizonte. Não era adeus. Era até logo. De alguma forma, algum dia, ela voltaria. Ou levaria a África com ela. Porque você pode tirar uma africana da África. Mas nunca tirará a África de uma africana. Desceram para o porão. Escuridão.
O cheiro atingiu primeiro uma mistura nauseante de suor, vômito, sangue, urina e morte. Morte que ainda respirava. Morte que ainda gemia. Correntes. Sempre correntes. Acorrentaram Zacimba ao lado de outras mulheres. Tão próximas que mal podiam se mover. O teto era tão baixo que não podiam ficar de pé. Apenas deitar, sentar, existir espremidas como carga, porque era exatamente isso que eram para aqueles homens, carga. Mercadoria. Propriedade. Pausa longa. O navio partiu. E com ele, começou um dos capítulos mais brutais da história humana, a travessia do Atlântico, o Calunga Grande, a passagem do meio. 6 semanas que pareciam 6 eternidades. Nos primeiros dias, muitos ainda tinham força para chorar. Para gritar. Para chamar por deuses que pareciam surdos. Zacimba não gritava. Observava. No pouco de luz que filtrava pelas fendas do convés, ela estudava cada detalhe. A rotina dos marinheiros. Os horários de alimentação, ou se é que aquela pasta rançosa merecia esse nome. Os momentos em que as escotilhas se abriam para jogar os mortos ao mar. Porque havia mortos. Todos os dias. Alguns sucumbiam a doenças, disenteria transformava o porão num inferno de dejetos. Outros simplesmente desistiam, recusando-se a comer, escolhendo a morte sobre a escravidão. Os marujos chamavam isso de obanzo, ou a melancolia mortal dos africanos. Mas Zacimba sabia que não era melancolia. Era escolha. A última liberdade que ninguém podia roubar. Ela própria considerou isso. Nos momentos mais escuros, quando o balanço do navio fazia seu estômago revirar, quando o calor sufocante roubava seu ar, quando as correntes cortavam sua pele em feridas que nunca tinham chance de curar, ela pensava, seria mais fácil simplesmente ir parar. Mas então lembrava da promessa. Aos ancestrais. A si mesma. Ao seu lado, uma mulher mais velha chamada Kiasa se tornará sua aliada. Kiasa tinha perdido 3 filhos na captura, mas seus olhos ainda brilhavam com uma chama teimosa. Ela sussurrava histórias à noite, lendas de seu povo, contos de heróis que venceram impossibilidades. Nossa história não termina aqui, criança, Kiasa murmurava. Somos sementes. E sementes sobrevivem até ao solo mais duro. Quando o navio subia e descia nas ondas, quando tempestades faziam a madeira gemer, quando água salgada invadia o porão e todos pensavam que afundariam ali, Zacimba e Kiasa cantavam. Baixinho. Canções da terra natal. E outros se juntavam. Vozes africanas, mesmo quebradas, formavam harmonia. Os marinheiros batiam no teto, gritando para silenciarem, mas não conseguiam calar aquilo. Porque aquilo não era apenas música. Era resistência. Era a humanidade recusando-se a ser apagada. Houve uma tentativa de revolta. No 20º dia de viagem. Um grupo de homens, aproveitando um momento de descuido, conseguiu se libertar das correntes e atacou os guardas. Por breves minutos, pareceu possível. Possível tomar o navio. Possível mudar o destino. Mas os tiros vieram. E o sangue. E a represália. Os líderes foram açoitados até a morte no convés. Seus corpos jogados ao mar como avisos. E as correntes, depois disso, ficaram ainda mais apertadas. Zacimba assistiu tudo pela fresta. Aprendeu outra lição, força bruta não bastava. Era preciso mais. Paciência. E estratégia. O momento certo. O leopardo que espreita sobrevive. De vez em quando Zacimba fechava os olhos, conseguia se transportar para longe dali. Via-se correndo pelas savanas. Banhando-se no rio. Ouvindo risadas de sua família. Esses momentos eram oxigênio para sua alma sufocando. Kiasa lhe ensinou um truque: quando você não pode fugir com o corpo, fuja com a mente. Eles acorrentaram nossos braços e pernas. Não podem acorrentar nossos sonhos. Então Zacimba sonhava. Com liberdade. Com vingança. Com justiça.
com um lugar onde nunca mais usaria correntes. Finalmente, após semanas que pareciam anos, sentiram o navio diminuir velocidade. Murmúrios correram pelo porão terra. Haviam chegado. Zacimba não sabia onde. Não conhecia o nome o Brasil ou o Espírito Santo. Não falava português. Não entendia o que a aguardava. Mas sabia uma coisa. Ela havia sobrevivido ao Atlântico. Sobrevivido ao impossível. E se sobreviver àquilo, poderia sobreviver a qualquer coisa. Quando finalmente a retiraram do porão, cambaleando sob luz do sol que doía nos olhos depois de semanas de escuridão, Zacimba viu uma terra nova. Verde. Quente. Estranha mais de alguma forma e familiar. Pisou terra firme pela primeira vez em semanas. Suas pernas quase cederam. Mas não cederam. Porque rainhas não caem. Mesmo acorrentadas. São Mateus, Espírito Santo. Terra de engenhos de açúcar e fazendas de mandioca. Terra de senhores e escravizados. Terra que seria palco de uma das mais notáveis histórias de resistência negra no Brasil. Zacimba foi vendida em um mercado como gado. Homens brancos apalpavam os cativos, examinando dentes, músculos, procurando por defeitos ou como quem escolhe ferramentas. Ela mordeu a língua até sangrar para não cuspir no rosto deles. Um fazendeiro a comprou. Disse que ela parecia o fértil e o fértil. Como se fossem qualidades positivas em um contexto onde significavam mais trabalho e mais gerações de escravizados. A fazenda era vasta. Campos de cana se estendiam até onde a vista alcançava. E em cada campo, corpos negros curvados sob o sol implacável, colhendo, cortando, carregando. Do amanhecer ao anoitecer. Todos os dias. Todos os anos. Até morrer. Essa era a vida que lhe destinavam. A senzala, a habitação dos escravizados, se era pouco melhor que o porão do navio. Chão de terra batida, paredes de pau a pique, teto de palha que vazava na chuva. Dezenas de pessoas espremidas, dormindo em esteiras, com o mínimo de comida, o mínimo de roupa, o mínimo de tudo que torna a vida digna. Mas Zacimba rapidamente percebeu algo, aqui havia algo que o navio não tinha. Comunidade. Escravizados de diversas origens, Congo, Angola, Moçambique, até alguns nascidos no Brasil, compartilhavam aquele espaço. E apesar das diferenças de língua e cultura, criavam laços. Tinham que criar. Era a única forma de sobreviver com sanidade. Nos primeiros meses, Zacimba aprendeu português. Cada palavra era uma ferramenta. Conhecimento era poder, mesmo quando o poder parecia impossível. Aprendeu os nomes, o senhor era o senhor José Maria. O feitor, Sucapanga Cruel que supervisionava o trabalho, era o Joaquim Chicote, apelido terrível que ele carregava com orgulho perverso. Aprendeu as regras. Acordar antes do sol. Trabalhar até as mãos sangrarem. Nunca olhar diretamente para os brancos. Nunca questionar. Nunca resistir abertamente. Mas Zacimba também aprendeu as brechas. Percebeu que aos domingos, dia ou de folga, os escravizados tinham alguma autonomia. Podiam cultivar pequenas roças para complementar a alimentação miserável. Podiam se reunir. E nessas reuniões acontecia magia. Música. Dança. Capoeira disfarçada de brincadeira. Cantos em línguas africanas que os senhores não entendiam, os cantos que preservavam memória, história, identidade. Cantos que também, às vezes, transmitiam mensagens. O rio está baixo, ó cuidado, aumentaram a vigilância. A lua está cheia, ó bom momento para tentar algo. O pássaro voou, ou alguém escapou. Zacimba se tornou parte dessa rede de comunicação subterrânea. Aos olhos dos senhores, ela era escravizada obediente. Trabalhava duro. Não reclamava. Usava a máscara da submissão. Mas por baixo da máscara, algo fervia. Kiasa, sua companheira do navio, estava na mesma fazenda. Reencontrá-la foi como achar pedaço da alma.
Juntas, sussurravam à noite. Não podemos ficar aqui para sempre. Há um lugar. Uma mata. Onde escravizados fugidos vivem livres. Quilombo. A palavra era sussurrada com reverência e medo. Quilombos, as comunidades de negros fugitivos que existiam nas matas, longe do alcance dos senhores. Lugares de liberdade conquistada. Mas chegar lá, e era quase impossível. Capitães do mato, os caçadores de escravizados, os patrulhavam. A mata era perigosa. E o preço de ser capturado em fuga era morte lenta e pública como exemplo. Mas o preço de nunca tentar era morrer por dentro, um pouco a cada dia. Zacimba começou a planejar. Não de forma impulsiva, mas metódica. Memorizava rotas. Observava os padrões de vigilância. Identificava aliados, se aqueles cujos olhos ainda tinham fogo, ainda tinham esperança. Havia um homem, Benedito, que havia tentado fugir 2 vezes. Fora capturado, açoitado, mas nunca quebrado. Ele conhecia a mata. Conhecia caminhos. E ele confiava em Zacimba porque via nela o que outros viam, uma guerreira apenas esperando o momento. Mas Zacimba sabia, e não bastava fugir sozinha. O que significava liberdade individual quando irmãos e irmãs permaneciam cativos? Não. Quando fugisse, levaria outros. Muitos. E não apenas fugiria. Lutaria. Porque a verdadeira liberdade não era obtida pedindo gentilmente. Liberdade era conquistada, arrancada, tomada com força se necessário. Os anos passaram. 1822, 1823, 1824. O Brasil se tornou independente de Portugal, mas para os escravizados nada mudou. Os senhores continuavam senhores. As correntes continuavam correntes. A independência era só para brancos. Mas cada ano, Zacimba crescia mais forte. Não apenas fisicamente, embora o trabalho pesado esculpisse músculos em seu corpo, mas mentalmente. E espiritualmente. Aprendia segredos das ervas com os mais velhos. Aprendia a lutar observando capoeiristas. Aprendia política ouvindo as conversas dos capatazes. E, sobretudo, aprendia a liderar. Outros escravizados começaram a vir a ela com problemas. Conflitos. Dúvidas. Ela mediava. Aconselhava. Protegia os mais fracos. Enfrentava, com astúcia, até os feitores quando estes exageravam na crueldade. Uma vez, Joaquim Chicote estava prestes a açoitar uma criança de 12 anos por quebrar acidentalmente uma ferramenta. Zacimba se colocou entre eles. Açoite-me no lugar dele. O silêncio foi absoluto. Ninguém desafiava Joaquim Chicote. Ele estreitou os olhos. Você está pedindo para sangrar? Estou pedindo justiça. O menino não fez por mal. Eu sou mais forte. Se precisa açoitar alguém, açoite-me. Joaquim levantou o chicote. Por um momento, todos pensaram que ele mataria Zacimba ali mesmo. Mas então, ele baixou o braço. Voltem ao trabalho. Ninguém entendeu por quê. Talvez ele tivesse visto algo nos olhos de Zacimba que o fez hesitar. Talvez percebesse que matar aquela mulher causaria motim. Ou talvez, por um breve segundo, até um monstro reconheceu coragem. Depois daquele dia, o nome de Zacimba ecoava nas senzalas com novo peso. Não apenas como sobrevivente. Como protetora. Como líder. E líderes inspiram. No final de 1828, tudo estava pronto. A rede estava formada. Os aliados identificados. As rotas memorizadas. As armas, facões, foices, ferramentas, secretamente escondidas. Zacimba tinha agora quase 30 anos. 8 anos desde a captura. 8 anos de correntes. 8 anos de fogo acumulado. E o fogo, quando contido tempo demais, não apenas queima. Explode. Havia um lugar sagrado.
Um canto da mata próximo à fazenda onde os escravizados iam aos domingos para as suas cerimônias. Nominalmente, era para o rezar ou os senhores toleravam isso desde que fosse cristianismo. Mas o que acontecia ali era muito mais antigo que qualquer igreja europeia. Era lá que Zacimba e seus aliados se reuniam. Sob o pretexto de dançar e cantar, planejavam revolução. Benedito desenhava mapas na terra com gravetos. A mata do Cricaré é densa. 3 dias de caminhada se soubermos o caminho. Há nascentes. Há caça. Há um quilombo antigo, já estabelecido. Se chegarmos lá. Se. Chiasa balançava a cabeça. Há capitães do mato. Cães. E mesmo se chegarmos, precisamos de armas. Facões não bastam contra mosquetes. Zacimba escutava tudo. Pesava cada palavra. Então falou, e quando falava, todos silenciavam. Não vamos apenas fugir. Vamos nos libertar. Olhares confusos. Qual a diferença? Perguntou alguém. Fugir é esconder-se como ratos. Libertar é tomar o que nos pertence. Nosso trabalho construiu tudo aqui, essa casa grande, os engenhos, os campos. Fomos nós. Nosso suor. Nosso sangue. Quando partirmos, levaremos o que é nosso. Ferramentas. Armas. Comida. E incendiaremos o resto. Silêncio pesado. O que ela sugeria era, e guerra. Eles nos caçarão, disse um homem mais velho. Virão com tudo. Que venham. Os olhos de Zacimba brilhavam. Mas quando vierem, nos encontrarão prontos. Nos encontrarão organizados. Nos encontrarão em um quilombo não de fugitivos assustados, mas de guerreiros. Não mais escravizados. Livres. Você está falando de Palmares, Chiasa sussurrou, referindo-se ao lendário quilombo destruído um século antes. Estou falando de algo novo. Algo que eles nunca esperarão. O plano começou a tomar forma. Não seria só a fazenda de Senhor José Maria. Zacimba tinha contatos, através da rede de comunicação dos escravizados, com outras fazendas vizinhas. Se coordenassem, se atacassem simultaneamente. Seria a maior rebelião de escravizados que São Mateus já viu. Os meses seguintes foram de preparação meticulosa. Zacimba era implacável em sua insistência por detalhes. Cada pessoa tinha um papel. Benedito lideraria o grupo de reconhecimento, conhecia a mata, guiaria o caminho. Chiasa ficaria responsável por reunir as mulheres e crianças, garantir que ninguém ficasse para trás. Outros homens fortes praticariam capoeira com mais intensidade, sob o disfarce de dança. Zacimba treinou. Todas as noites, depois do trabalho exaustivo, quando outros dormiam, ela praticava movimentos de luta que lembrava da África. Técnicas que Benedito lhe ensinou. Seu corpo já era forte do trabalho escravo, agora tornava-se uma arma. Mas também treinava sua mente. Estudava os senhores. Seus hábitos. Seus medos. Sabia que o maior medo deles era exatamente isso, uma rebelião organizada de escravizados. Por isso a violência das punições. Por isso o terror exemplar. Porque no fundo, eles sabiam, eram minoria. Se os escravizados se unissem, o sistema todo desmoronaria. Houve momentos de dúvida. Uma noite, Chiasa veio até Zacimba, lágrimas nos olhos. Tenho medo. Não de morrer. Mas, e se falharmos? E se nos capturarem? Você sabe o que fazem com líderes de rebeliões. Zacimba segurou as mãos da amiga. Irmã, já morremos. No dia em que nos acorrentaram, no dia em que cruzamos o oceano, no dia em que nos chamaram de escravas pela primeira vez, morremos. O que vivemos agora não é vida, é morte lenta. Então se vamos morrer de qualquer forma. Morremos livres, Chiasa completou, entendendo. Ou vivemos livres. Mas não há terceira opção. A data foi marcada. Lua nova de agosto de 1829.
Noite sem lua, mais escura, melhor para se mover sem ser visto. E agosto porque seria depois da colheita, os senhores estariam mais relaxados, comemorando lucros. A grande preocupação era a comunicação. Dezenas de pessoas, em múltiplas fazendas, precisavam saber quando agir. Uma palavra errada, uma pessoa falando demais, e tudo desmoronaria. Desenvolveram um código. Canções. Certas linhas, cantadas em certo ritmo, significavam mensagens. Para ouvidos destreinados, era apenas música de escravizados. Para os iniciados, era planejamento de guerra. O rio corre para o mar, ó prepare-se. Os pássaros voam à noite, ó é hoje. O trovão chamou a chuva, ó ataquem. Conforme a data se aproximava, a tensão era palpável. Alguns desistiram no último momento, o medo era compreensível. Zacimba não os julgava. Liberdade não podia ser forçada, tinha que ser escolhida. Mas a maioria permaneceu firme. 3 dias antes da rebelião, algo quase arruinou tudo. Um escravizado, desesperado ou talvez ingênuo, tentou fugir sozinho. Foi capturado rapidamente. Joaquim Chicote ordenou açoitamento público como exemplo. Foi brutal. O homem morreu sob o chicote. Depois, Joaquim caminhou pelas fileiras dos escravizados reunidos forçadamente para assistir. Isso acontece com quem tenta fugir. Alguém mais quer testar? Silêncio absoluto. Mas Zacimba, parada na fila, mantinha o olhar firme. E Joaquim, ao passar por ela, parou. Seus olhos se encontraram. Por um segundo, algo passou entre eles. Reconhecimento. Ele via desafio ali. Ela via medo escondido atrás de crueldade. Joaquim se afastou sem dizer nada. Mas Zacimba sabia, o tempo estava acabando. Se esperassem muito, alguém mais desesperado faria algo impulsivo. A repressão aumentaria. A janela de oportunidade fecharia. Na noite anterior à rebelião, Zacimba não conseguiu dormir. Deitada na senzala, olhando para o teto de palha, pensava em tudo que poderia dar errado. Pensava nos que morreriam, porque haveria mortes, sem dúvida. Pensava na responsabilidade. Tantas vidas nas suas mãos. Mas também pensava em sua mãe, em sua aldeia queimada, em 8 anos de correntes. Pensava nas crianças nascidas na senzala que nunca conheceriam outra vida senão escravidão a menos que alguém fizesse algo. Pensava em legado. O que deixaria? Submissão? Ou resistência? Ao seu lado, Kiasa sussurrou: Você está pronta? Zacimba fechou os olhos. Viu sua África. Viu seus ancestrais. Viu correntes se quebrando. Viu fogo de liberdade. Nasci pronta. A lua nova chegou. As estrelas testemunharam. E o que aconteceria naquela noite ecoaria pela história. Meia-noite. O canto começou. Baixo. Quase imperceptível. Os pássaros voam à noite. Nas senzalas de 3 fazendas diferentes, escravizados levantaram. Não todos. Não todos tinham coragem ou acreditavam que era possível. Mas os que levantaram, e eram muitos. Dezenas. Depois centenas. Zacimba foi a primeira a sair. Sem hesitação. Nas mãos, um facão de cortar cana. Afiado. Letal. Benedito e um grupo já haviam neutralizado o guarda da senzala. Silenciosamente. Sem alarme. Cada segundo de surpresa era precioso. Moveram-se como sombras. Primeiro objetivo, o depósito de ferramentas. Ali havia armas improvisadas, cordas, sacas. Carregaram tudo. Segundo objetivo, a casa grande. Mas não para atacar ainda. Primeiro, fogo. Começaram pelos campos. Tochas improvisadas foram atiradas nas plantações secas. A cana pegou fogo rápido. Chamas laranja rasgaram a escuridão. O vento espalhou o incêndio.
Em minutos, parecia que o próprio inferno tinha subido à terra. Foi o sinal. Nas outras fazendas, viram o fogo. E começaram suas próprias rebeliões. A Casa Grande acordou em pânico. Senhor José Maria gritava ordens. Capatazes corriam. Joaquim Chicote, pela primeira vez, tinha medo nos olhos. Eles não esperavam isso. Não assim. Não tão organizado. Zacimba liderou o grupo que cercou a Casa Grande. Não entrariam precipitadamente se o senhor tinha armas de fogo. Mas também não deixariam ninguém escapar para buscar reforços. Libertem-se! Zacimba gritou, e sua voz ecoou como trovão. O tempo de correntes acabou. Lutem! Fujam! Vivam! Foi um grito de guerra. Um chamado. Uma proclamação de liberdade. E mudou tudo. Escravizados que antes hesitavam, agora se juntavam. A Casa Grande estava cercada. Joaquim tentou sair, chicote na mão, gritando ameaças. Mas um dos rebeldes o atingiu com pedra. Ele caiu. Nunca mais se levantaria. O monstro estava morto. Senhor José Maria disparou da janela. O tiro acertou um rebelde. Depois outro. Mas para cada um que caía, 5 mais avançavam. Zacimba sabia que não podiam ficar. O objetivo não era vingança, era liberdade. Cada minuto ali era minuto que autoridades podiam ser alertadas. Peguem comida. Armas. Vamos. Invadiram a Casa Grande rapidamente. Pegaram sacos de farinha, carne seca, facas, algumas armas de fogo. Um dos rebeldes encontrou os documentos de propriedade, os papéis que os declaravam escravos. Zacimba os rasgou e jogou no fogo. Não somos propriedade de ninguém. Senhor José Maria tentou negociar da janela superior, parem. Eu lhes darei alforria. Terão liberdade. Zacimba riu. Foi uma risada amarga, cheia de anos de dor. Liberdade não é sua para dar. É nossa para tomar. Atearam fogo na Casa Grande. As chamas subiram, iluminando a noite. Símbolo de um mundo queimando. O mundo da escravidão. Mas havia urgência. De outras fazendas, outros grupos de rebeldes convergiam para o ponto de encontro combinado. Mulheres carregavam crianças. Idosos eram ajudados. Alguns feridos apoiavam-se em companheiros. Não todos conseguiram. Alguns foram capturados. Alguns morreram lutando. Mas a maioria estava livre. Pelo menos por enquanto. Benedito liderou a marcha. Para a mata. Rápido. Antes do amanhecer. Eram quase 200 pessoas. Uma coluna de liberdade cortando a noite. Zacimba ficou na retaguarda, garantindo que ninguém ficasse para trás. Seu facão ainda gotejava sangue. Ela havia matado? Sim. 2 capatazes que tentaram impedir a fuga. Ela não sentiu remorso. Quando mata um monstro, não chora pelo monstro. Correram. Adultos, crianças, velhos. Correram como nunca. A mata engoliu-os. A escuridão era aliada. As árvores, cúmplices. Atrás deles, São Mateus queimava. 3 fazendas em chamas. O cheiro de fumaça e pólvora no ar. Gritos de senhores impotentes ecoando. Era a maior rebelião de escravizados da região. E estava apenas começando. Conforme corriam, Zacimba ouvia choro de crianças assustadas. Viu Kiasa consolando uma menina pequena, e não tenha medo, pequena. Estamos indo para casa. Para nossa casa. A marcha durou toda a noite. Benedito conhecia trilhas secretas, caminhos que só escravizados fugitivos conheciam. Cruzaram riachos para esconder o cheiro dos cães que certamente viriam. Usaram ervas que Kiasa conhecia para confundir os farejadores. Quando o sol nasceu, estavam profundos na mata. Exaustos.
Famintos. Mais livres. Pela primeira vez em anos, livres. Alguns caíram de joelhos e choraram. Outros riram. Alguns simplesmente ficaram parados, ainda não acreditando. Zacimba olhou para trás, para onde ficará São Mateus. Fumaça ainda subia no horizonte. Isso não acaba aqui, ela disse. Eles virão. E precisamos estar prontos. Benedito concordou. O quilombo antigo fica a 2 dias daqui. Lá teremos estrutura. Aliados. Então vamos. Sem descanso ainda. Enquanto a luz, caminhamos. E continuaram. A jornada foi árdua. A mata era densa, cheia de perigos, serpentes, onças, terreno traiçoeiro. Alguns feridos da rebelião começaram a piorar. Um homem idoso, com ferimento de bala, morreu no caminho. Enterraram-no ali mesmo, sob uma árvore grande. Uma cerimônia rápida. Palavras em línguas africanas que alguns ainda lembravam. Vá em paz, irmão. Você morreu livre. No segundo dia, encontraram água limpa. Um rio. Beberam avidamente. Pescaram. Pela primeira vez, comeram sem que fosse ração de escravizado. Foi um dos homens mais novos, alguém que nascerá na escravidão e nunca conhecera outra vida, que disse: é assim que pessoas livres vivem? Zacimba respondeu: é assim que pessoas livres sobrevivem. Mas viver e viver é o que construiremos quando chegarmos lá. Na tarde do terceiro dia, Benedito parou. Apontou. Ali. Entre as árvores, estruturas. Casas. Plantações pequenas. Pessoas. Negras. Livres. O quilombo. O quilombo do Cricaré não era o primeiro e não seria o último. Mas estava prestes a se tornar um dos mais importantes. Quando Zacimba e seus 200 libertos emergiram da mata, foram recebidos com uma mistura de surpresa e cautela. Os quilombolas já estabelecidos, cerca de 50, não esperavam tantos recém-chegados. O líder do quilombo era um homem chamado João Grande, assim chamado por seu tamanho e presença. Ele fora um dos primeiros fugitivos, estabelecendo aquele refúgio anos antes. Seus olhos estudaram Zacimba com atenção. Você trouxe 200 bocas para alimentar. E capitães do mato em nosso encalço. Zacimba não recuou. Trouxe 200 braços para trabalhar. 200 guerreiros para lutar. E a determinação de nunca mais usar correntes. João Grande sorriu. Então seja bem-vinda, irmã. Bem-vindos todos. O quilombo ficava estrategicamente localizado. Perto do rio Cricaré, que dava água e peixe. Cercado por mata densa que dificultava acesso. Com vários caminhos de fuga caso fosse necessário. Mas era pequeno. Não preparado para tantos. Zacimba rapidamente tomou a iniciativa. Organizou os recém-chegados em grupos. Alguns para construir casas. Outros para caçar e pescar. Outros para plantar mandioca, milho, feijão. Todos trabalhavam, mas agora trabalhavam para si mesmos. E isso mudava tudo. Pela primeira vez, um homem plantava sabendo que comeria sua colheita. Uma mulher tecia sabendo que vestiria sua roupa. Crianças brincavam sem medo de serem vendidas. Liberdade não era apenas ausência de correntes. Era isso, saltou determinação. Nos primeiros meses, foi difícil. Comida era escassa até as primeiras colheitas. Alguns adoeceram, a vida na mata, embora livre, era dura. E sempre havia o medo, quando viriam os capitães do mato. Zacimba não apenas trabalhava, o liderava. Sua autoridade natural, forjada na rebelião, era reconhecida. Mesmo João Grande, líder original, a respeitava. Eventualmente, em uma assembleia do quilombo, pois ali decisões eram coletivas, não impostas, Zacimba foi escolhida como líder militar. Responsável pela defesa. Pela guerra que certamente viria. E ela se preparou.
Organizou grupos de vigilância. Postaram vigias nas trilhas de acesso. Construíram armadilhas, fossos escondidos, cercas de espinhos. Treinaram os homens e mulheres em combate. Porque no quilombo, todos lutavam. Inclusive mulheres. Especialmente mulheres. Zacimba lembrava de sua África, onde mulheres guerreiras não eram anomalia. E ali, no quilombo, reconquistavam essa tradição. Kiasa tornou-se curandeira principal, usando o conhecimento de ervas africanas e brasileiras. Salvou muitas vidas. Benedito liderava as expedições de caça e as missões de resgate, sim, resgate. Porque o quilombo começou a fazer incursões às fazendas, não para vingança, mas para libertar mais escravizados. Cada lua nova, grupos pequenos e rápidos desciam das matas. Deixavam mensagens para escravizados: vá a um lugar. Há esperança. Venham. E vieram. Aos poucos. Um aqui, uma família ali. O quilombo crescia. Com o crescimento, veio organização mais complexa. Estabeleceram regras. Ninguém era dono de ninguém, se essa era a primeira e mais sagrada regra. Violência entre quilombolas era punida severamente. Comida era compartilhada igualmente. Decisões importantes eram votadas em assembleia. Era um experimento de democracia, em plena monarquia escravista brasileira. Zacimba também garantiu que a cultura não fosse esquecida. Aos domingos, reuniam-se não para trabalhar, mas para celebrar. Músicas africanas eram cantadas. Danças dançadas. Histórias contadas. Os mais velhos ensinavam às crianças línguas africanas, tradições, histórias dos reinos de onde vieram. Nossas correntes foram quebradas, Zacimba dizia, mas não nossa identidade. Uma das inovações de Zacimba foi estabelecer relações com quilombos vizinhos. Descobriram que havia outros, Quilombo de Santana, Quilombo do Sapê, espalhados pelo Espírito Santo. Enviaram mensageiros. Estabeleceram comunicação. Aliança. Porque sozinhos eram vulneráveis. Unidos, eram fortaleza. Foi durante o segundo ano que enfrentaram o primeiro ataque sério. Capitães do mato, financiados pelos fazendeiros furiosos com as rebeliões, organizaram uma expedição grande. 40 homens armados com mosquetes, facões, cães. Vinham para destruir o quilombo e recapturar os fugitivos. Os vigias de Zacimba detectaram com 2 dias de antecedência. Tempo suficiente. Evacuaram crianças e idosos para um acampamento secreto mais profundo na mata. Os guerreiros, se guerreiras, ficaram. Zacimba liderou pessoalmente a defesa. Quando os capitães do mato chegaram, encontraram não um grupo de fugitivos assustados, mas um exército organizado. Armadilhas os esperavam. Flechas choveram das árvores. Guerrilheiros atacavam e recuavam na mata, usando o terreno a seu favor. Foi sangrento. Houve mortes de ambos os lados. Mas os capitães do mato, acostumados a caçar indivíduos isolados, não estavam preparados para isso. Recuaram. Fugiram, na verdade. A vitória ecoou. Não apenas no quilombo, mas em todas as senzalas da região. A história se espalhou, os quilombolas do Cricaré haviam vencido. Zacimba Gaba, a guerreira, era invencível. A lenda começava. Mas Zacimba sabia, uma batalha não era a guerra. Viriam de novo. Mais preparados. Mais numerosos. Por isso continuou fortalecendo. Mais armas. Mais treino. Mais aliados. E algo mais, plantou sementes. Literalmente e figurativamente. O quilombo precisava ser autossuficiente. As roças se expandiram. Criaram galinhas, porcos. Estabeleceram uma pequena fornalha para trabalhar metal. Teciam suas roupas. Faziam suas ferramentas. Tornavam-se uma sociedade. À noite, em sua cabana simples mais sua, Zacimba às vezes olhava para as estrelas. As mesmas estrelas que vira na África. As mesmas que a guiaram no navio negreiro.
As mesmas que iluminaram a rebelião. E pensava, isto é o que liberdade parece. Não perfeita. Não fácil. Mas nossa. Kiasa, agora mais velha e cansada, mas com espírito firme, sentava-se ao seu lado nesses momentos. Você construiu algo notável aqui, irmã. Nós construímos. Todos nós. Mas você foi a fagulha. E faíscas acendem fogueiras. Zacimba sorria. Então que esta fogueira nunca se apague. Os anos 1830 e 1831 foram de consolidação. O quilombo prosperava. A população cresceu para quase 400 pessoas. Crianças nasceram livres, a primeira geração que não conheceria correntes. Zacimba, agora com mais de 40 anos, começava a mostrar cicatrizes dos anos. Mas sua força era inabalável. Não apenas física, mas a força que vem de propósito. Ela havia transformado trauma em resistência. Dor em poder. Escravidão em liberdade. Mas a história ainda não terminara. A notoriedade do quilombo do Cricaré tornou-se problema e orgulho. Orgulho para os quilombolas e escravizados da região, que viam ali prova de que resistência era possível. Problema para as autoridades e fazendeiros, que viam ali ameaça existencial ao sistema escravista. Se um quilombo podia prosperar, se centenas de escravizados podiam viver livres na mata, que mensagem isso enviava? Era intolerável. Em 1832, o governo provincial do Espírito Santo organizou uma expedição oficial. Não mais capitães do mato particulares, mas tropa oficial. Soldados. Armamento pesado. Ordens para destruir o quilombo de qualquer forma. Zacimba recebeu a notícia através da rede de informantes, se escravizados em fazendas que ouviam conversas de senhores. Tinham uma semana antes da tropa chegar. Evacuamos? João Grande perguntou no conselho de guerra. Para onde? Zacimba respondeu. Esta é nossa casa. Sangue foi derramado por esta terra. Se fugirmos agora, fugiremos para sempre. Então lutamos. Mas eles são muitos. Bem armados. E nós conhecemos a mata. E lutamos por tudo que importa. A preparação foi intensa. Reforçaram defesas. Escavaram mais armadilhas. Posicionaram arqueiros nas árvores. Crianças e não combatentes foram levados para o refúgio secreto. Zacimba dividiu os guerreiros em grupos. Alguns para a defesa direta. Outros para a guerrilha, se atacar e recuar, cansar o inimigo. Outros para proteger as rotas de evacuação caso o pior acontecesse. Quando a tropa chegou, encontrou um quilombo aparentemente vazio. Confusamente, avançaram. E as armadilhas começaram. Soldados caíam em fossos. Cercas de espinhos bloqueavam caminhos. Flechas vinham de direções inesperadas. Foi caos. A tropa oficial, acostumada a lutar em campos abertos, estava perdida na guerra de mata. Zacimba havia estudado o terreno por anos. Cada árvore era aliada. Cada trilha, uma possível emboscada. A batalha durou 3 dias. Não foi um confronto único, mas múltiplos engajamentos. Os soldados tentavam avançar, quilombolas os rechaçavam. Tentavam flanquear, encontravam mais resistência. No 3º dia, o comandante da tropa decidiu recuar. Havia perdido muitos homens. Moral estava baixa. E aqueles os escravos fugitivos o lutavam como exército treinado. Mais uma vitória. Mas custou. 12 quilombolas mortos. Dezenas feridos. Kiasa trabalhou sem parar, salvando quem podia. Mas alguns ferimentos eram demais até para sua habilidade. Zacimba caminhou entre os feridos. Segurou mãos. Sussurrou palavras de conforto. E quando enterraram os mortos, ela jurou sobre seus túmulos. Suas mortes não serão em vão. Construiremos algo que durará. Algo que eles nunca poderão destruir. Mas a vitória teve preço político.
As autoridades, humilhadas, dobraram os esforços. Mais tropas foram enviadas. Recompensas enormes foram oferecidas pela captura de Zacimba, viva ou morta. Começou um jogo de gato e rato. Expedições viriam, quilombolas rechaçariam ou fugiriam temporariamente. Às vezes lutavam. Às vezes evitavam confronto. Flexibilidade era sobrevivência. Zacimba desenvolveu tática de quilombos móveis. Acampamentos temporários, escondidos, que podiam ser abandonados rapidamente. O principal quilombo permanecia, mas havia redes de apoio por toda a mata. Durante esse período, ela liderou pessoalmente dezenas de incursões. Não apenas defensivas, mas ofensivas. Libertando escravizados. Roubando armas e suprimentos de fazendas. Tornando-se espinho permanente no lado dos escravistas. As histórias sobre ela cresciam. Alguns diziam que ela era invencível, que balas não a atingiam. Outros que era feiticeira, que controlava espíritos da mata. Ela não desencorajava essas histórias. Medo era a arma tão poderosa quanto o facão. Mas não era invencível. Foi ferida 3 vezes em batalhas. Uma vez, uma bala atravessou seu ombro. Kiasa a salvou, mas a recuperação foi longa. Zacimba usou esse tempo para planejar, para ensinar outros a liderar. Porque ela sabia, independência de um único líder era vulnerabilidade. Se algo lhe acontecesse, o quilombo precisava continuar. Treinou lugartenentes. Compartilhou conhecimento. Empoderou outros. Em 1834, algo notável aconteceu. Escravizados de uma grande fazenda, inspirados por histórias de Zacimba, organizaram sua própria rebelião. Quando fugiram, não foram para o quilombo do Cricaré, se estabeleceram o próprio. A resistência se multiplicava. Zacimba visitou esse novo quilombo. Os líderes, jovens e inexperientes, pediram conselhos. Ela os deu generosamente. Nunca esqueçam por que lutam. Não é ódio. É amor. Amor por liberdade. Por dignidade. Por humanidade. O dia que lutarem só por ódio, já terão perdido. Sejam fortes, mas sejam sábios. A cobra que ataca tudo morre cedo. A cobra que escolhe as batalhas sobrevive para vencer a guerra. E lembrem-se, e não somos apenas guerreiros. Somos construtores. Construam algo belo aqui. Algo que vale a pena proteger. Voltou ao Cricaré com renovada determinação. Os anos de guerra constante cobravam preço. Não apenas em vidas, mas em espíritos. Algumas pessoas estavam cansadas. Queriam paz, mesmo se significasse negociar com autoridades. Houve um debate acalorado no conselho. Alguns propunham buscar acordos, talvez pudessem negociar algum tipo de status legal, reconhecimento oficial em troca de cessar ataques. Zacimba ouviu todos. Então falou. Entendo o cansaço. Eu também estou cansada. Mas negociar com escravistas é pedir permissão para ser humano. E humanidade não é negociável. No momento que pedimos permissão, admitimos que eles têm direito de negar. Não tem. Nossa liberdade não foi presente. Foi conquista. E conquistas não são negociadas, são defendidas. Mas, ela continuou, suavizando o tom, também entendo que não podemos viver em guerra eterna. Então precisamos ser espertos. Precisamos tornar-nos fortes demais para serem destruídos. Preciosos demais para serem ignorados. E trabalhou nisso. O quilombo se tornou centro de comércio clandestino. Quilombolas comercializavam com pequenos vendedores locais, alguns brancos pobres e mestiços que não tinham amor pelos grandes fazendeiros. Trocavam produtos da mata por ferramentas, tecidos, armas. Criaram valor econômico. E valor econômico, Zacimba sabia, criava interesse em coexistência. Não foi paz total. Escaramuças continuaram. Mas diminuíram. As autoridades começaram a perceber que talvez não pudessem eliminar aquele quilombo. Talvez fosse menos custoso ignorá-lo.
Foi precária. Tensa. Mas era algo parecido com estabilidade. E na estabilidade, a vida florescia.